Fala pessoal, eu me chamo Bernardo Haddad, sou fundador aqui da Infinity Growth. Oi, pessoal, eu sou a Alicia, sou sócia e CEO da Infinity Growth. Esse é o primeiro episódio do Infinity Cash, um podcast que tem o intuito de ir além do lucro. A gente não está aqui somente para poder falar de faturamento, a gente quer falar sobre desafios, estratégias e diversos contextos que empresários enfrentam ali dentro dos seus negócios, inclusive formas que você pode aplicar ali dentro do seu negócio e, consequentemente, ter melhores resultados. Então já se inscreve, deixa o like e aqui na descrição a gente também vai deixar um link caso você queira participar de uma sessão estratégica com a gente. Nesse episódio aqui a gente tem grande honra, né, de receber um dos nossos primeiros clientes, né, dentro da Infinity Growth, um dos caras que a galera costuma falar até que é sócio oculto da empresa, da forma que ele tanto indica a gente para diversas pessoas, diversos empresários, e Ciro Neves, grande parceiro da nossa empresa. Irmão, fica à vontade para poder se apresentar, contar um pouquinho da sua história, um pouco dos seus desafios, fala pra gente. Resume pra gente aí em 30 segundos quem que é o Ciro. Legal, um prazer estar aqui e ser o primeiro convidado, uma honra. Não podia ser diferente, cara. Eu sou Ciro, empresário de alguns ramos de atuação diferentes, como loja de tinta, distribuição de tinta, barbearia, clínica de transplante capilar, entre outras. Então eu sou um cara que motivado a desafios, é onde tem oportunidade eu costumo entrar. Maravilha, maravilha, irmão. Vamos começar de uma forma bem direta ao ponto, né? Uma dúvida que eu sempre tive, sempre quis te perguntar para entender um pouquinho, né, dos bastidores, como que foi o teu processo para assumir a empresa. Já te conheço há praticamente uns 4 anos que a gente tem de parceria. E uma coisa que sempre me gerou muita dúvida, que é uma temática muito famosa, que é a questão da sucessão familiar. Sem dúvida alguma, alguém já deve te perguntar, já deve ter te perguntado sobre isso. E hoje a gente tem, né, um dado histórico, praticamente quando a gente analisa empresas que vieram de sucessão familiar, que é praticamente ali 75 das empresas que após ali realizarem a sucessão familiar, elas fecham. E eu queria entender um pouquinho, cara, como que foi esse processo, como que foi realizado ali nos bastidores, você, seu pai. Conta um pouquinho no detalhe essa história aí, irmão, porque é muito curioso, principalmente para quem está vendo o sucesso da Neves e Rangel, como vocês vêm entrando num processo de expansão, abrindo loja, cultura. Então eu queria entender um pouquinho dessa dinâmica aí. Conta um pouco desse segredo para todo mundo. Você falou que 75% não resiste, né, à primeira Exato. sucessão, mas eu posso te garantir que 100% tem problema na sucessão. Então, com a gente não foi diferente, não é diferente, é sempre um desafio ser sucessor, mas na verdade eu acho que fazer o dever de casa é mediante frente aos desafios a gente conseguir superar, se organizar e se entender para fazer a empresa prosperar, que na verdade é o que a gente espera ali, que está todo mundo batalhando pelo mesmo objetivo. Maravilha, cara. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu tá com quantos anos, Ciro? São 35 anos, Perfeito. Quanto tempo na Neves e Rangel? 18 anos. 18 anos. Quando tu começou a assumir, foi praticamente ali com quantos anos, irmão? Comecei com 17, na verdade, eu sempre quis trabalhar com meu pai, isso é uma coisa que vem desde adolescente. Eu queria parar de estudar, pai, eu não gosto de estudar, eu quero trabalhar. Era essa briga, e ele falou, não, primeiro você se forma para depois você trabalhar. Então isso já estava muito na minha veia, eu sou Certo. de uma veia vendedor desde sempre. Eu sempre morei em condomínio, então fazia bazar das minhas roupas, fazia pulseira para vender. Então sempre busquei fazer o meu dinheiro. E não só pelo dinheiro, mas tinha satisfação em poder negociar também. E aí eu entrei dentro para a empresa, um pouco contra a vontade do meu pai. O meu pai sempre teve sonho de que todos os filhos dele se tornassem médicos. Eu tenho 3 irmãos, 2 médicos, um outro está cursando medicina. Fugiu dessa E reta. eu fugi contra a vontade do meu pai. Mas eu acho que é um sonho que ele tinha para ele e ele acabou não realizando, foi para o comércio e aí ele queria que os filhos dele fossem para medicina. Mas foram muitos desafios que eu enfrentei, principalmente no início. Certo. Eu e meu pai, a gente tem características muito diferentes. Então ele sempre foi um cara muito organizado, muito corretinho, e eu sempre fui mais da pá virada, né? Então eu passei um perrengue no começo para poder conseguir conquistar a confiança dele. E eu acho que deu certo também porque eu sou um cara muito competitivo, eu Certo. sou um cara que gosta de mostrar resultados e ele acabou me desafiando muito. Eu acho que no início ele chegou a duvidar da minha capacidade de ser um sucessor. Então já fui embora para casa muitas vezes chorando aos prantos,
pensando em desistir, né? Porque realmente você trabalhar com seu pai Sim. e enfrentar aqueles primeiros desafios de falta de confiança, mas eu chegava a casa, e aí tinha minha mãe lá me apoiando, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande homem. Então, ela soltava palavras ali que me davam motivação, acreditando em mim. E depois eu fui ganhando a confiança também do meu pai, com muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que isso me ajudou também, sabe? Eu acho que foi um desafio, cara, eu vou mostrar pro meu pai que eu consigo. Bati aquela pulguinha atrás da orelha, É, tinha que eu vou mostrar pra ele desenvolver. que eu sou bom. Perfeito, cara, muito bom. Deixa eu puxar um gancho só de cultura pop aqui rapidinho, Claro. porque esse papo eu acho muito interessante e me lembra muito, não sei se você conhece, mas tem uma série, a Succession, que ela fala sobre isso, sobre sucessão. E aí você comentou sobre seus irmãos terem ido por esse caminho da medicina, e aí me deu essa dúvida, assim. Então você não teve essa competição com os irmãos, né? Isso a gente vê muito na série. Eles competindo entre si, os irmãos, para quem ia de fato tomar o lugar do pai. Então essa parte pelo menos você não teve. Na verdade, a nossa empresa é do meu pai e do meu tio, então meio a meio, então existem ali os sucessores da parte do meu tio, meus primos, Entendi. então não existe entre irmãos, também não existe uma disputa de espaços, né? Mas eu acho que o principal problema da sucessão não é o sucessor com o sucedido, Entendi. mas são os sucessores. Eu acho que isso de fato é uma realidade da grande maioria, né? Entender o lugar de cada um, onde cada um desempenha melhor a função, para poder conseguir um resultado que no final todo mundo quer, gerar mais lucro, né? Um maior crescimento, que vai fazer bem para todos nós. Sempre corre o risco também de virar uma disputa de ego, né? Exato, com certeza. Eu acho que o ego, a vaidade, não só nos negócios, mas na vida, né? É algo que a gente Só tem que precisa aproveitar. sempre estar prestando muita atenção, porque a vaidade ela está dentro de todos nós. E quando a gente não consegue controlar, quando a gente acaba se tomando por isso, a gente começa a ter consequências muito ruins. Top demais, irmão. Você falou de uma parada que eu achei bem bacana, que é a característica diferente de você e seu pai. Você me falou uma parada bem interessante que foi, acho que foi um ano mais ou menos, foi o seguinte, Bernardo. Meu pai não tem a menor ideia do que vocês, time de marketing, estão fazendo aqui dentro. E que se fosse por ele, meu irmão, você já tinha ido embora há muito tempo, porque ele não tem a menor ideia do que é isso aqui. E aí entra num gancho bem interessante que eu ia abordar com você, que é essa relação, né? Quando a gente fala muito desse processo, inevitavelmente tem diferença cultural. Seu pai veio de uma outra época, você veio, né, de uma geração completamente diferente, assim como é a minha geração para você. E eu queria entender um pouco como equilibrar, cara, essa relação de tradição de uma empresa, né, que já vinha com uma história, com um outro perfil cultural, e entrar ali com um projeto de inovação, né, com uma pessoa mais jovem, com outra visão e num novo mundo, querendo ou não. Porque quando a gente analisa ali, talvez, quando que a empresa foi criada, 38 anos atrás. 38 anos atrás, era uma lógica completamente diferente, forma de vender. Então, como que equilibra tudo isso, Ciro? A inovação relacionada à tradição empresarial. Isso é um baita desafio que eu imagino que você deve enfrentar. Como que faz, cara? Primeiro você falou sobre a questão do tráfego e do marketing com meu pai. E ele não vai me deixar mentir, na sexta-feira ele me enviou o boleto no Facebook. Aí ele, é isso mesmo? Aí eu falei assim, todo mês você me pergunta a mesma coisa. Aí ele, é porque eu acho valor alto. Aí eu falei, pode confiar que o trabalho está sendo bem feito e faz sentido pra gente. Mas de fato ele, né, em alguns setores ele acaba se assustando assim por ter mudado o cenário, né? Perfeito. E aí a gente tem um pouco desse debate, né? Ter um equilíbrio. É, Cara, eu acho que o principal desafio, Bernardo, não é nem a questão cultural dele pensar de um jeito ou pensar do outro. Eu acho que as pessoas, o sucessor, ele costuma querer espaço e querer tomar decisão sem antes mostrar resultado. Entendi. E aí ele acha que o pai ou quem ele tá, que o sucedido tá tudo errado ou que já mudou tudo. Só que quando o cara também olha para o filho ou para algum outro que está sucedendo, fala assim, caraca, eu que criei isso tudo aqui, eu que trabalhei e esse cara agora tá chegando aqui e não falar que tá tudo errado. Uhum. Então acho que falta um pouco de equilíbrio e maturidade do sucessor em saber percorrer um caminho de resultados para a partir daí ser validado para que o sucedido passe a confiar mais. Entendi. E eu lembro que minha trajetória foi assim, eu pedia tudo ao meu pai e meu pai falava não, não, ele não confiava no que eu estava falando e Certo.
pai, eu preciso investir aqui, eu queria fazer alguma coisa, e ele sempre falava não para mim. E aí eu mudei a rota. Eu falei assim, cara, eu vou apresentar um projeto pro meu pai, um projeto para trazer economia para a empresa. Então ele não vai precisar botar dinheiro, eu vou trazer um projeto que vai trazer benefício, eu vou mostrar o resultado disso e eu vou começando, né, de certa forma, mostrar o meu trabalho para ele. E eu lembro que eu fiz 2 projetos na época. A gente fez uma mudança da contabilidade Uhum. e também do nosso sistema, que foi assim, uma economia mensal altíssima e a gente teve melhoria na qualidade do serviço que estava sendo Entendi. prestado também. 2 vias praticamente, 2 vias. evoluiu e melhorou a experiência. Mas para ele aprovar também foi difícil. Eu falei, pai, tudo que eu te peço você não investe. Eu estou te fazendo uma proposta de eu trazer economia para nossa empresa. Me dá uma chance. E aí eu fiz, e aí eu comecei a fazer projetos com essa ideia, tá? Depois eu comecei a pedir pequenos investimentos, ele foi me dando, confiando, eu fui retornando, aonde surgiu ali um pedido maior que eu falei, pai, eu quero abrir uma outra loja. E ele já estava há mais de 20 anos sem abrir nenhuma loja. A gente tinha 3 lojas, tá? E há mais de 20 anos que a gente não abria. E quando eu entrei na empresa, ele falou para mim, Ciro, eu não abro mais nenhuma loja, eu parei por aqui. Eu só quero 3 lojas. Eu falei, tá bom, e entrei para dentro da empresa. E aí o desafio foi, pai, agora eu quero abrir uma 4ª loja. Não quero, eu já te avisei, eu falei para você antes de você entrar, que para mim já estava bom e tal. Eu falei, pai, mas é preciso, eu quero, deixa comigo, eu vou fazer acontecer. E aí a resposta que ele me deu foi o seguinte, olha só, você vai escolher o ponto, você vai contratar funcionário, você vai tomar conta de obra, eu não quero nem ir lá. Se der certo é com você, mas se der errado é com você também. Você aceita? Eu falei, aceito. Assumiu a Eu responsabilidade. assumo a responsabilidade. E aí a gente começou a buscar ponto, fazer um trabalho, participei da obra, participei da montagem da loja, participei da contagem, da limpeza. Tenho fotos, depois eu vou até mandar para você, eu acho bacana colocar aqui. Maneiro. E eu magri. E aí foi bem legal, assim, e pô, deu super certo. Então, assim, foi uma virada de chave de um investimento maior que ele confiou Entendi. de um pedido meu. Mas até eu chegar lá, eu precisei entender que eu precisava conquistar a confiança dele, entendeu? Não era na força. E de fato, poxa, eu nunca construí nada, eu nunca dei 10% do resultado que ele dá, 5% do resultado que ele dá. Como que eu tenho que falar agora o que ele tem que fazer? Sim. Então, acho que falta um pouco de talento, de habilidade do sucessor para conduzir isso. Muito bom, cara. Muito bom. Você falou aí que seu pai pensava em apenas 3 lojas, né? Não ia seguir dali. Hoje são 15 unidades, 15 lojas. né? 15 lojas, correto? E espalhada pelo estado, né? Então, Exato. Então, assim, a gente vê como, né, que essa mentalidade, né, o fato também de você conseguir gerar confiança, apresentar resultado. Pô, a primeira loja ali, inevitavelmente, tu teve que mostrar um resultado para conseguir dar sequência nas outras. Caso desse um resultado ruim, muito provavelmente tu não iria adiante. Então a gente vê de fato aí esse processo sendo bem implementado. E aí a gente abre um gancho justamente num assunto que eu, cara, gostaria muito de bater, que é essa parte de expansão. Porque o que que acontece, Ciro? Quando a gente olha hoje para o mercado de varejo, deixa fica à eu só te vontade. interromper, porque eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho muito importante também do assunto anterior, que é a questão de ganhar confiança, né? Perfeito. E depois eu tive a gente vai falar sobre isso também, mas eu validei o meu resultado fora da empresa. Entendi. Ou seja, eu abri uma outra empresa do zero e entreguei resultado nela. E aí ele começou a ver um valor também, caraca, ele sabe fazer do zero. Entendi. Então a gente vai chegar lá, mas isso fez eu ganhar muita confiança dele também. Entendi. Apresentar algo fora dentro do negócio que ele tinha construído, né? Trazer resultado de Porque você ser sucessor é maravilhoso e fazer o negócio prosperar, tá tudo certo, eu acho ótimo. Mas você ter uma ideia, trazer um negócio da estaca zero, eu acho que tem um Não sabor pegar também. só o embalo. É Isso. uma outra ótica completamente diferente. Ponto muito interessante. A gente vai bater nessa tecla aí, sem dúvida. E aí dá a dica, né? Se você é sucessor, porque eu conheço vários que reclamam do pai. Meu pai não deixa fazer nada, meu pai não confia em mim. Cara, mostra resultado, entrega. E se você é tão bom assim, e se você não está tendo espaço na empresa, abre uma outra empresa para você, valida, dá resultado, mostra que você é bom. Para de ficar reclamando, que muitas pessoas que reclamam, de fato, elas não estão conseguindo entregar o resultado que o pai talvez espera para que possa confiar nela, entendeu? É o Maravilha, caminho mais difícil também, né? sem Exato. dúvida. Sair da zona de conforto. Reclamar é algo que as pessoas hoje acabam tendo como amuleto, né, para dar desculpa, né? Então eu não dou certo porque meu pai não deixou, eu não dou certo porque e sempre tem alguma coisa para poder justificar. Sim.
E eu penso que se eu não tivesse dado certo com meu pai, eu teria que dar certo de uma outra maneira, porque eu tenho que dar certo. Eu nasci com esse propósito, entende? Perfeito, Que muito bom que foi com meu pai, mas eu também jamais iria ficar me dando desculpas, por causa disso. Esse é um ponto, cara, que é muito interessante você falar das desculpas, que está até no nosso manual de cultura. Uma das coisas que a gente sempre aborda, né, com o time, é na ausência da realização de uma tarefa, não cumprimento talvez de um horário, alguma coisa, a gente sempre se depara com desculpa. Pô, mas eu não consegui por conta disso, ou eu não consegui porque me faltou aquilo. Então, é uma problemática que a gente sempre buscou, né, tentar atenuar dentro da nossa empresa. Eu prefiro que a pessoa me fale, né, ou me informe que foi por uma ausência de capacidade. Cara, eu não consegui fazer porque eu não sabia. Eu não tinha o domínio ali para executar tal tarefa, ou até mesmo fazer, dar errado e apresentar ali. Cara, eu tentei com base nas ferramentas que eu tinha, com a forma que eu dominava, não deu certo, mas eu estou aqui disposto para pelo menos entender como que eu posso fazer diferente. Porque é uma ótica completamente diferente quando uma pessoa chega, cara, eu não fiz não, mas pô, foi porque dormi tarde ontem, aí acabei dormindo mal de noite, aí A acordei. gente sempre vai ter um porquê, né, cara? Eu tenho Exato, alguns motivos para não estar aqui hoje. exato, E exatamente. a gente vai ter o tempo todo, entendeu? Tem Sim. vários motivos para não ter avançado na expansão da empresa. Enfim, mas eu penso que no final eu tenho que ter compromisso não só com a minha empresa, com meu pai, mas comigo mesmo. Acho que é o principal e através daí a gente consegue construir. Muito bom. Vou puxar até um outro ponto agora, mais um gancho da cultura pop aqui. Mas é uma recomendação também para quem estiver assistindo. É responsabilidade extrema. Isso que o Bernardo falou é o que eu sempre tento trazer também para a equipe. A gente tem responsabilidade sobre os nossos atos e tem um livro muito, muito bom que é responsabilidade extrema. Então, todo mundo que é empresário, eu acho que tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida, mas de preferência mais de uma. E é muito bom. E, assim, traz muito essa visualização de como você estrutura uma equipe, de fato, responsável, de alta performance, que dá menos desculpas, que sabe lidar com os seus fracassos e se recuperar, mas também traz uma visualização para você ser uma pessoa de alta performance também. Então acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer uma leitura dessa para a vida tem que acontecer. Recado de duas pessoas aí que acordam às 5, ó. Acordam pra malhar. Eu Ciro e sou. Alicia. Acordam todo dia É, às 5 horas eu da acho que manhã. isso já Só. fala muito sobre mim, né? Porque assim, eu sou dono dos meus negócios, então eu posso fazer meu horário. Eu posso me trabalhar amanhã se eu quiser, eu posso. Mas eu acordo, mesmo sendo dono do meu horário, eu coloco para acordar às 5, treinar às 6. Então assim, não preciso de ninguém para falar o que eu tenho que fazer ou para me motivar, sabe? O exercício de Pelo liderar é contrário, a isso. minha família faz o teu trabalho um pouco inverso, fala assim, calma, menos. Você está Bota o trabalhando pé no muito, freio você um está pouquinho. treinando muito, você está muito acelerado, É calma. complicado, né, Então, cara? assim, é porque realmente eu sou assim, eu sou o cara que me desafia o tempo todo, eu sou movido a isso, né? Perfeito. Então, eu gosto das dificuldades e gosto também de superar elas, isso me faz bem. Maravilha, meu irmão. Vamos entrar no assunto aqui que, sem dúvida alguma, é um dos meus preferidos, que é processo de expansão, cara. Eu acho que quando a gente entrou na Neves e Rangel, para fazer o projeto, né, que a gente desenvolveu a parte de marketing. Se eu não me engano, foi em 2022, acredito. Eu nem lembro quantas unidades tinha, né? Eu sei que hoje são 15 unidades que a gente tem espalhado aí pelo estado todo. A gente tinha 7 ali. 7 unidades. Então a gente está falando aí de um crescimento superior a 50%, né, nesse volume de unidade. Eu queria entender um pouquinho, cara, dentro da sua ótica, né? Foi uma responsabilidade que você assumiu lá atrás, quando seu pai tinha uma visão de apenas três, abriu uma, foi abrindo outra. Logicamente, tem todo um trabalho por trás de uma equipe excelente, né? Todo mundo que está junto com você nesse processo. Mas eu queria entender como que você atribui isso. Talvez você vai estar entregando até um ouro aí para a concorrência, como você faz isso. Mas, cara, é requisito. Como que você visualiza, não, tá no momento, é uma oportunidade ou não, é um planejamento? Como que executa tudo isso, meu irmão? Eu queria entender um pouco. Então, o meu trabalho acaba aparecendo muito, porque de fato eu sou o CEO que estou à frente ali desse plano de expansão e, Perfeito. enfim, representando a nossa empresa, mas nós temos realmente um backstage forte. Meu pai e meu tio são atuantes diariamente dentro da empresa, então são pessoas que, apesar de aparecerem pouco, são de extrema importância para a empresa como um todo e para mim também. Então, assim, eu sou muito grato a eles pela confiança que eles me dão no meu trabalho.
de poder avançar e assim, muitas lojas inauguradas, eles vão apenas na inauguração, eles não sabem nem onde fica. Isso mostra que de fato foi conquistada uma confiança, Sim, sabe? sim, sim. Mas são pessoas que estão do meu lado o tempo todo, no qual eu me reporto, né? E no qual também faço tudo com o aval deles, tá? Nunca sozinho. Então, por mais que talvez eles não saibam onde fica a loja que eu estou abrindo, mas para abrir eu Tem preciso uma experiência apresentar aí. e dizer o porquê que eu estou fazendo aquilo. É, Sobre a expansão, eu acho que tem um pouco de planejamento e também de oportunidade. No nosso caso, eu acho que foi mais oportunidade que fez a gente fazer em cima de uma oportunidade, criar um planejamento para avançar. Perfeito. Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a questão das oportunidades, porque quem olha muita oportunidade, ele pode acabar se atropelando. Então, jamais entender como as oportunidades de mercado, alguma coisa que alguém te oferece, ou a ideia que algum fornecedor vende para você como algo que vai mudar a sua vida e que você tem que apostar tudo Não tem naquilo, critério para tomar uma decisão, né? porque acho que a falta de prudência também pode colocar tudo a perder. Então, esse equilíbrio eu acho que é o mais importante e a gente acelerou bastante, de fato, muitas lojas e abrir uma loja de tinta não é algo tão simples, né? Porque demanda de muita estrutura, Sim. de espaço físico, de estoque, de pessoas, é algo realmente complexo, mas graças a Deus vem dando muito certo. Eu acho que o trabalho que a gente faz, a cultura forte que a gente tem, faz a gente ser bem-sucedido em qualquer praça que a gente entra. Top demais. Esse é um ponto que é bem interessante, porque quando a gente analisa, né, um crescimento, acho, de qualquer negócio, você vai expansionando, vai abrindo novas unidades ali, tem um detalhe, né, que a Alicia sempre traz pra gente, que no nosso caso é um pouco diferente, mas quando a gente traz novas pessoas, né, sempre chega um momento que a gente precisa olhar para dentro e ver, cara, será que a cultura realmente está sendo mantida? Será que não está se perdendo algumas questões? Né, quando você vai atingindo um volume de colaboradores ali, às vezes muitas coisas vão passando despercebidas, né, na correria do dia a dia. E com a abertura de unidade, eu não imagino, né, imagino que não seja diferente, né? Você abre uma unidade no Rio de Janeiro, em Niterói, novos bairros, novos estados não, né? No caso, novas cidades. E como que mantém esse padrão de qualidade, irmão? Você tem um padrão de qualidade em campus, você tem proximidade, você está aqui querendo ou não, num dia a dia, diferente de lá. E como que implementa isso? Como que traz essa garantia? Entra muito no campo de líderes, entra. Como que isso é desenvolvido hoje? Queria entender um pouco melhor. Então, eu acho que a gente precisou errar primeiro, e eu vou explicar como, para depois acertar. E hoje, de fato, eu posso garantir que a cultura Neves Rangel ela está em todas as lojas. As pessoas que trabalham na Perfeito. Neves Rangel entendem o que é ser Neves Rangel. É possível você, dentro da empresa, hoje entregar resultado e mesmo assim você ser demitido por Uhum. falta de cultura, por falta de alinhamento. Isso aconteceu agora talvez com 5 funcionários, e aí que as Entendi. pessoas olhavam e falavam assim, caraca, entregava, mas de fato, realmente, a cultura da empresa é algo tão forte que não tá em critério de negociação. Ah, eu entrego, logo faço o que eu quero Isso aqui aqui é dentro. discussão nossa direto, meu irmão. O cara tá entregando o resultado comercial. Não tira, não, meu. Larga esse cara aí, não. Tem que tirar. Véi, pé. Então, a gente protege muito isso. E eu vejo que na prática as pessoas que ficam dentro da empresa, elas começam a se conectar de uma forma ainda maior, ainda melhor com a empresa, porque entende, caraca, faz sentido para mim. Sim. Perfeito. Essa empresa ela não é bagunçada, ela tem valores, ela não aceita certo tipo de postura. Então, às vezes você deixa ou você perde alguma coisa com alguém que está saindo, mas você ganha muito com quem está ficando. Tá? Uhum. Então, nem tudo que parece ser bom é bom, e nem tudo que parece ser ruim é ruim também. Então, assim, às vezes você dá um passinho atrás para dar vários na frente. Total. Mas o que a gente errou com cultura foi a gente abriu uma loja em uma cidade nova e aí a gente contratou uma equipe toda de lá, um gerente de lá. E em pouco tempo a gente viu uma loja totalmente diferente do que era ser a Neves e Rangel. Então a gente não conseguia colocar ela do nosso jeito, a gente não conseguia mais entrar na loja porque sentia como se a loja não fosse sua. Uhum. Não funcionava como a gente queria, as ordens não eram respeitadas, as pessoas não tinham a sintonia com a empresa. Parecia que era um cabo de guerra entre empresa e equipe, isso muito liderado
né, pela pessoa que a gente escolheu para estar à frente desse projeto. E a gente até hoje passa dificuldades com essa loja, porque depois que você tem uma cultura implantada de modo errado e que isso enraiza ali Isso é difícil. em vários funcionários, na verdade em todos os funcionários, você desconstruir isso realmente é difícil. Então a gente teve que praticamente demitir 90% da equipe para recomeçar do zero e com outra visão, tá? Foi um grande problema, mas a partir dali, quando a gente tomou a decisão de expandir para o Rio de Janeiro, para a capital, a gente entendeu que a gente não poderia cometer o mesmo erro. Entendi. Então, na primeira loja, a gente pegou uma loja maior, a gente criou um alojamento lá em cima com 5 suítes. E aí a gente levou pessoas de Campos para representar a nossa empresa lá. Cara, E aonde eu estive muito presente também, desde a parte da contratação até o dia a dia do negócio. Viajo bastante para lá, de 15 em 15 dias eu estou no Rio de Janeiro. Consigo interagir muito bem com a equipe. Assim, hoje a gente tem 200 colaboradores, eu sei o nome dos 200. Entrou gente hoje, eu sei o nome de todos que entraram hoje. hoje esse processo passa por você. Eu dedico grande parte do meu tempo a pessoas, porque eu entendo que essa é a grande virada de chave para o negócio dar certo, tá? É onde os empresários, a maioria não quer se envolver. Olham pessoas apenas como número e eu olho muito na parte humana, de olho no olho, de conhecer, saber os desafios, dificuldades, porque a gente consegue reverter muitos cenários, de às vezes pessoas que não estão performando, mas quando você chega para perto, você entende o motivo, quando você estende o braço, às vezes você consegue ver pessoas assim deslanchando de uma forma que precisava realmente de uma conexão, precisava de alguém para poder liderar, alguém para conduzir. Então hoje grande parte do meu tempo eu dedico a isso, tá? Desde a parte de contratação, a parte de treinamento, a parte de demissão, a parte de reunião de alinhamento, reunião estratégica, reunião com liderança. Faço isso o tempo todo. Não preciso fazer a entrevista, não é isso que eu estou falando, mas eu consigo escolher o perfil que a gente quer. Sim, sim. Eu conheço as pessoas que estão entrando. Então, assim, uma vez por mês a gente criou, por exemplo, o Café Conexão. Café Conexão é todas as pessoas que entraram naquele mês na empresa vão tomar um café da manhã comigo. Entendi. E aí eu sento de frente a frente com essas pessoas, aí eu conheço de onde veio, se tem filho, qual o nome, desafios profissionais, o que que você gosta, o que que você te motiva a estar nessa empresa, conta um pouco de mim, conta um pouco da nossa empresa, o que que a gente espera de cada um daquele funcionário que está entrando. Ali já tem um alinhamento muito bacana e o que a gente consegue enxergar são os profissionais falando, caraca, eu nunca entrei numa empresa aonde o dono da empresa, cheio de tantos afazeres, sentou na minha frente para poder conhecer não só apresentar a empresa dele, mas conhecer de mim, da minha pessoa, se importando comigo. Então ele já mostra uma conexão inicial. E aí a gente, né, como eu falei, errou lá em uma loja, mas acertou no Rio de Janeiro quando a gente conseguiu levar pessoas com a nossa cultura enraizada e fazer esse trabalho lá junto com a equipe que estava entrando, que estava conhecendo a Neves Rangel. E a gente trouxe muitas pessoas para Campos também para fazer treinamento aqui. Então as pessoas lá no início eram contratadas lá, mas iam para Campos treinar. Que empresa é essa que a gente está treinando? Porque lá a gente estava abrindo, era uma primeira loja. Entendi. Mas aqui já era uma empresa de 35 Um anos, padrão ainda a ser com definido. vários funcionários. Então, assim, Perfeito. vamos trazer as pessoas para conhecer um pouco da nossa empresa. Perfeito. Vamos estressar um pouquinho isso aí, Silvio, que você falou uma parada que eu achei muito bacana, que foi a parte de contratação. Foi um ponto que você entendeu ali o quão importante é dentro de um negócio. Eu tenho algumas teses, né? Assim, eu sem dúvida alguma acredito que contratação é um 80-20 dentro de qualquer negócio. Só que eu sempre visualizo dentro de momentos, né? O negócio ele tem etapas ali, numa etapa inicial, às vezes, uma etapa de desenvolvimento, depois uma etapa de expansão, de escala, de crescimento. Essa sua visualização, por exemplo, né, de contratação sendo um 80-20, essa sempre foi sua visão dentro do negócio ou você teve algum momento inicial que você via, por exemplo, não, cara, hoje é necessário a gente enganchar mais no comercial, deixa a contratação ali de stand-by por enquanto, embora ambos sejam importantes, tá? Não sei se está ficando muito claro o que eu estou querendo entender, mas muitas vezes a gente precisa priorizar gargalos dentro da operação. Você passou por isso ou essa sempre foi uma mentalidade que você teve? É uma curiosidade que eu tenho porque muitas vezes eu tomo muita decisão com base em urgências, né? Isso vai ditando muito o nosso ritmo dentro do negócio. Né, cara, poxa, tá ruim de venda, a gente precisa estar olhando mais para esse gargalo. Não, olha, tem pessoas, a gente não está conseguindo encaixar o nosso processo de contratação. Isso vai tomando algumas das minhas decisões ali, mas não tendo um foco.
muitas vezes. Eu queria ouvir isso um pouquinho de você para entender um pouco da sua mentalidade. Eu acho que nessa sucessão eu tive um papel importante na Aham, parte de humanizar a empresa. certo. Vem de mim, tá? Na verdade, herdei da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa querida, assim, que se relaciona muito bem com outras pessoas. E eu herdei isso dela. Meu pai, né, e meu tio já são pessoas maravilhosas. Quem conhece tem um apego muito grande, mas não tem um relacionamento tão fácil assim com as pessoas, não são pessoas tão comunicativas, vamos dizer assim, por exemplo, um podcast eles nunca estariam fazendo. Pegar o microfone numa festa para fazer um agradecimento ou para falar alguma coisa são coisas que eles também não fazem. Então, como eu falei, eles são pessoas importantíssimas dentro da nossa empresa e todos reconhecem isso, tá? Mas eu precisei fazer um papel ali que não estava sendo feito. Por eu ter essa característica, eu nunca abri mão de pessoas. Nunca. Eu nunca vou deixar pessoas num segundo plano. Seja fornecedor, seja equipe, eu vou me relacionar, porque eu penso que através dessa relação vão surgir negócios, tá? Vão surgir conexão, e através dessa conexão a gente consegue implementar a nossa cultura, mesmo eu não estando na loja. Então, assim, pô, tenho 15 lojas, tenho várias outras empresas. Como que as pessoas vão conseguir levar um pouco da minha empresa, um pouco do como eu penso no dia a dia se eu não estou lá? Entendi. Eu preciso me relacionar com elas. Elas precisam conhecer o meu jeito, como que eu gostaria que elas fizessem. Eu preciso, de certa forma, incentivar elas, inspirar essas pessoas. Então eu penso que hoje a liderança tem que ser uma peça que inspira outras pessoas para que elas possam conduzir, mesmo quando eu não estou presente. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Eu vou entrar agora num processo que eu acho muito interessante a gente falar também. No caso, né, é até interessante eu fazer esse relato aqui com você. Eu comecei a me vestir bem, pro pessoal que está assistindo o podcast agora, eu comecei a me vestir bem com esse cara aqui. A primeira reunião que eu fiz com ele foi de polo e bermuda, cara. Fiz a reunião com ele para nunca mais fazer uma reunião desse jeito ali, focar mais na aparência. E aí, irmão, você falou bastante da Neves e Rangel, foram perguntas que eu trouxe aqui para a gente, de fato, entrar um pouquinho nesse campo, para eu ter um pouco do entendimento da sua forma de pensar e raciocinar. Da Neves e Rangel, teve um negócio, né, que você mesmo disse. No caso, a Rockabilly foi esse negócio que você apresentou o resultado e Rockabilly, Rockabilly. 9 anos atrás. 9 anos atrás. Pô, uma empresa que eu acho que todo mundo que conhece, dentro da nossa cidade principalmente, referência no segmento que tá. Eu queria entender da onde que surgiu essa paixão, né? Tu vem de um mercado ali do varejo, uma loja de tinta, e tu vai para uma barbearia, que são coisas completamente diferentes e mercados completamente diferentes. Como que surgiu essa paixão por esse modelo de negócio? Então, eu sempre fui apaixonado por negócios e por me relacionar com pessoas, e a Rockabilly me permite isso. Mas eu, sucessor do meu pai, já tinha ali um pouco da confiança dele, já estava à frente da empresa nesse momento, mas tinha comigo o desejo de abrir um negócio meu, com uma ideia minha do zero, um investimento meu. E eu comecei a pesquisar sobre o que abrir, o que fazer, né? E aí eu vi uma reportagem de barbearia no Globo News, na época, da barbearia Corleone, que foi minha referência lá de São Paulo, o Bruno, Bacana. mostrando como que essas barbearias estavam voltando com uma força muito grande, tipo, voltando uma cultura de ponto de encontro, não só um local para cortar cabelo e fazer barba, mas ser um ponto de encontro de pessoas que vão ali para se relacionar também, além da parte estética. E aí eu conectei com aquilo, falei, cara, tem tudo a ver comigo, uma ideia legal, eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de me vestir bem, como você falou. E eu falei assim, cara, isso aqui tem a ver comigo e comecei a pesquisar. Comecei a viajar, e aí fui na Corleone, eu fui na barbearia do Zé, eu viajei para várias cidades, em várias barbearias, Experiência, como conhecer. fiz. E aí eu vivenciei aquilo ali, eu comecei a entender sobre isso. E é uma história engraçada porque eu não tinha o dinheiro todo para abrir a barbearia. Uhum. E aí eu tinha separado um dinheiro e eu precisava de um outro complemento de dinheiro. E aí tinha um amigo do meu pai que emprestava dinheiro a juros. E aí eu procurei ele. Eu não ia pedir pro pai, né? Eu vou Não. pegar. E meu pai não sabia. E aí eu procurei, eu chamava ele, chamo ele de tio, mas não é meu tio de fato. E eu Hum. falei, tio, eu tô abrindo um negócio e eu preciso pegar um empréstimo. E eu preciso da quantia X.
Na época, 200 mil reais. Não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Deixando claro. Na época, 200 mil reais que eu precisava a mais do que eu tinha separado para poder abrir a barbearia, isso há 10 anos atrás, então era um valor considerável. Considerável. E aí ele virou para mim e falou assim: Você sabe que você não tem crédito, né, para 200 mil. Eu vou ter que perguntar ao seu pai. Eu falei: Não, você não está me emprestando ao meu pai, você está me emprestando a mim e eu vou te pagar. Eu tenho como te pagar. Caraca. E aí ele foi e procurou meu pai, mesmo assim, meu pai veio conversar comigo. Aí meu pai falou assim: Filho, você tá querendo abrir um negócio para você? Eu falei: Tô, pai, eu vou te contar, mas primeiro eu tô fazendo um planejamento para poder te apresentar. Como eu vou abrir? Sim. E aí ele falou assim: Ó, seu tio falou que você foi pegar um dinheiro com ele, mas não tem necessidade, eu vou fazer esse investimento para você. Aí eu falei: Não, eu não quero esse investimento, eu te agradeço, mas eu não quero que você faça esse investimento por mim, porque eu quero começar como todo mundo começa, que é do zero. Então, eu quero assumir esse desafio, eu quero assumir esse risco. Ele, não, então vai fazer o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro e quando você puder, você me devolve. Eu falei assim: Não, não quero. Como que as pessoas começam? Pegando empréstimo, pagando financiamento, pagando Dá um juros. jeito. Não é dessa forma que todo mundo começa, é dessa forma que eu quero começar. A ideia é minha, o dinheiro meu, o empréstimo meu. Eu quero botar minha cara na reta e fazer acontecer. Eu tenho esse desafio comigo mesmo. Top. E aí foi bem interessante porque ele aceitou, ele entendeu o meu propósito naquilo tudo, não só financeiro, mas como desafio A eh, recompensa. de vida ali, de falar assim, cara, eu posso, né? E eu vou fazer. E foi legal porque esse tio que falou comigo que eu não tinha crédito, né? Eu com dinheiro da própria barbearia paguei ele em 10 meses, 10 de 20. E ainda fiz obra na barbearia na época ao mesmo tempo. Ele ficou sem entender. Falei assim: Caramba, como que você tá conseguindo fazer isso? Eu falei assim: Eu falei que eu ia te pagar. Eu falei que você estava emprestando para mim e de fato tá aqui, eu tô te pagando. Então, assim, não é uma recomendação, Não mas vá foi a minha história e deu super certo. E me orgulho disso, porque na verdade eu me orgulho de tudo que eu faço, assim, mesmo quando eu cometo erros, eu consigo enxergar aprendizado e eu consigo recalcular a rota também. E muitas das coisas que eu errei na minha vida, tanto na parte pessoal quanto profissional, me fizeram me tornar uma pessoa melhor. Então, eu sou uma pessoa que me arrependo pouco, sabe? boa. Mas eu aprendo muito. Perfeito, irmão, muito bom. Assumir risco é muito essencial, né? A gente troca muito essa ideia também internamente. Eu acho que todo risco que você assume, ele é proporcional aos seus ganhos, seja para ruim ou seja para bom. Então, se você assume um risco muito grande, caso você não consiga bancar, né, as coisas não saiam dentro do planejado ali, inevitavelmente você vai assumir um risco muito grande. Mas se der certo, vai ser proporcional também. Então, isso é muito bom. Quando a gente entra ali para analisar também, cara, a Rockabilly, eu sou fã da barbearia, por mais que eu não seja cliente, porque eu acho bacana a estrutura, eu acho bacana, cara, os uniformes dos barbeiros, cor, logo, identidade visual, o espaço, Sim. a estética da barbearia eu acho impecável, além de toda a experiência que vocês promovem. E isso é um ponto que eu acho que inevitavelmente qualquer mercado de serviço precisa olhar, né? Hoje, qualquer mercado de serviço, quando a gente vai analisar, é um mercado muito concorrido. Muitas vezes tem pessoas oferecendo a mesma coisa que você. E como que foi para você, Ciro, pensar em diferenciação, né? Eu vejo a estética como um fator diferencial, a forma que vocês se apresentam ali para os clientes. Mas eu acredito que tem mais coisas ali envolvidas. Eu queria entender um pouco essa ótica, né, de como se diferenciar. Ainda mais no mercado onde muitas vezes, cara, é barbearia. Vou trazer um pouco da minha ótica, mas eu corto cabelo com um cara, pô, o mesmo cara acha há mais de 6 anos. O mesmo cara, eu não mudo, né? Justamente por ter um relacionamento com esse cara. E você deve ter tirado muitos caras como eu do seu barbeiro ali de muito tempo e E deve pagando mais caro. pagando mais caro. Exatamente. Pagando mais caro, indo às vezes para um local que não é perto da casa dele, ele se desloca para ir para lá toda semana e como que é isso, cara? Como que foi a lógica disso tudo aí, meu irmão? Então, eu falo isso muito para a equipe. De fato, talvez a Rockabilly seja a barbearia mais cara da cidade. É contramão É. de... Não é bem localizada. Então, assim, as pessoas, para irem na Rockabilly, necessariamente elas Vou precisam te pegar perguntar carro. isso rapidinho, cara. Teve gente que falou, meu irmão, você tá ficando maluco, ninguém vai pagar isso tudo aí pra cortar o cabelo, não. Teve alguém que já comentou isso com você no início, Cara, da já jornada? teve... Já Não vai dar tiveram... certo não, meu irmão. Assim, de não vai dar certo. Acontece ou Eu não? acho que nunca ninguém chegou para mim para falar não vai dar certo, tá? Aham.
mais pessoas querendo negociar, por exemplo, no meu barbeiro eu pago 20, se você fizer 25 eu corto com você e tal. E eu falei, não, não é para mim, não é isso que eu quero, tá? Entendi. Sem desmerecer ou desvalorizar, mas eu preciso também saber o que eu estou fazendo, o propósito daquilo, entender Perfeito. quem enxerga valor naquilo que eu estou construindo, para que de fato eu possa conectar com esses clientes. Então, assim, nunca você vai ter todo tipo de cliente consumindo o seu produto ou o seu serviço. Não dá pra agradar todo mundo. Não dá, entende? Então, assim, você fazer uma barbearia, longe de tudo, onde o cara tem que pegar o carro, enfrentar um trânsito, para pagar mais caro, você tem que ser diferente de alguma coisa, né? E óbvio que a gente tem excelentes profissionais, mas também tem muitos bons profissionais fora da barbearia. Sim. Tem muita gente de bairro que corta bem, faz um cabelo bem feito, e a gente precisa reconhecer isso. Quando você vai para Rockabilly, você vai buscando um conjunto de fatores que te levam até lá. É o que você falou, é o ambiente, é o atendimento, a experiência rockabilly, a qualidade do serviço, como você se sente bem naquele local. Muitas pessoas vão para lá para se relacionar, encontrar outras pessoas. Quantos negócios já saíram de dentro da barbearia? Assim, é surreal a quantidade, Tá me entendeu? vendendo, hein, Porque cara? as pessoas sentam ali e aí tem gente que abre um computador, começa a trabalhar, tomar café, tem gente que passa o dia ali só se relacionando e conectando com outras pessoas. Então ali é uma fonte também de muitas oportunidades para as pessoas que querem fazer negócio. Então se tornou esse ponto de encontro. Vai para além do corte de cabelo. Exato. Pô, aí justifica, né, cara? Você quase me vendeu o corte aqui. Eu falei tão legal que eu tô querendo até aumentar o preço. É. Porra, cara, falou da parte de oportunidade, surge negócio. Dá pra virar um clube isso aí, meu irmão. Absurdo. Tem que Pô, ter versão feminina. é. Aprendi pra todo Já mundo. pediram bastante, porque né, Sério? muitas mães vão lá, né? A gente tem um público de crianças também gigante. Muito E forte. aí quando as mães vão, e aí pedem uma cervejinha ou tomam um café especial que a gente prepara, enfim, elas se sentem ali, caraca, podia ter isso no meu salão, abre um feminino e tal. Maneiro. Porque a gente criou um ambiente que não é um ambiente masculino. A gente recebe muitas mulheres ali e elas se sentem bem, porque a gente sabe tratar isso muito bem, com muito respeito. E tem muitas mulheres que cortam o cabelo lá também. Então, assim, na verdade, não quer dizer que a gente só atende homem. É o tipo de corte que a gente atende, né? Então, é possível você ser homem e ter um tipo de corte que é de cabeleireiro, não de barbeiro. Sim. Então, o que diferencia Uma isso técnica. é a técnica que a gente utiliza lá. Então, se o seu corte está dentro da técnica que a gente é especialista em fazer, Dá a gente pra faz com o maior desenvolver. prazer, entendeu? Maravilha, cara, muito bom. E aí, beleza, a gente falou ali da Neves em Rangel, todo o processo que você percorreu, falamos da Rockabilly, desafios que você enfrentou, como que tá hoje. História ali muito bacana, bem interessante de entrar mais a fundo nisso. A gente nunca teve essa oportunidade de conversar e entender como foi. Eu queria entender um pouco também no outro tópico, né, no outro aspecto, já dizendo um pouco a respeito ali do nosso trabalho, o quanto que o marketing foi crucial, cara, para você conseguir chegar nesses resultados, né? Então a gente fala de uma barbearia que, como você disse, muitas vezes o cara tem que pegar um carro para ir para lá, vai pegar trânsito, vai pagar mais caro, mas ele vai para lá, fica satisfeito, sai de lá feliz e retorna na próxima semana. E a gente fala também de uma loja que está, né, no segmento de varejo, de tintas, vem crescendo cada vez mais. Eu queria entender um pouco dessa relação com o marketing, né? O quanto que ele foi interessante. A gente tem a Paula lá também internamente, excelente, muito boa no que faz. Compõe também, né, esse braço que a gente está presente junto com vocês. Então, conta um pouquinho, detalhe isso aí pra gente, irmão. Estressa esse assunto aí. Então, eu penso que a gente virou uma chave muito forte referente a marketing, o investimento que a gente faz em cima disso. Hoje, não só falando da equipe que se envolve com marketing, que é uma equipe Aham. grande, a gente tem 3 pessoas internamente trabalhando, mais umas 4 pessoas terceirizadas prestando serviço ali diariamente para a nossa empresa, falando só de Neves e Rangel, fora as outras empresas. Além dos investimentos que a gente faz, tanto de tráfego, criação de conteúdo, relacionamento com arquitetos, com os pintores, eventos, enfim. A gente investe muito em marketing porque a gente entende que é uma maneira de mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso diferencial, conectar tanto com a nossa equipe, mas também com os nossos clientes e mostrar diferenciação de mercado, né? E o marketing mostra muito também, se você souber utilizar da maneira certa, a sua cultura.
e conecta você com outras pessoas. Então, Exato. quando você fala de tinta, vamos colocar aqui, vamos fazer um anúncio de tinta. Ele é diferente de uma loja de roupa, que aí você olha ali Sem por dúvida. impulso, você aperta, eu quero esse sapato, eu quero essa bolsa, aí você faz uma venda ali na hora. Loja de tinta não é bem assim, a pessoa não vai chegar dizendo, nossa, me deu vontade de pintar. Não, não é. Não funciona bem assim, né? Mas quando essa pessoa for pintar, ela tem que pensar na Neves Rangel. Exato. Tem que estar na mente dela como uma loja de tinta, uma loja que tem princípios, que tem uma cultura forte, que investe em equipe, que investe em qualidade de serviço. Então é isso que a gente briga, né? A gente precisa mostrar isso no nosso marketing. O marketing precisa mostrar quem nós somos. Então, se Perfeito. você olhar a nossa rede social, que é uma rede social de tinta, se você parar para pensar, você fala assim, cara, quem que quer seguir uma loja de tinta? O conteúdo é chato se você pensar em Sim. produto. Depende da forma que você Ninguém vai quer abordar. ficar vendo isso toda hora. Mas a forma que você aborda, que aí a gente fala muito sobre evento, Sim. valorização de funcionário, de equipe, você começa a não olhar para o produto da tinta, você começa a olhar para a empresa. Caraca, essa empresa aqui é diferente, né? Maneiro. Ela pensa diferente, ela valoriza diferente, ela faz uns eventos bacanas, aí você começa a se conectar com ela, Sim, entendeu? Até porque o produto todo mundo tem. Eu não sim. quero que você crie uma conexão com um produto, porque esse produto você vai achar na esquina da sua casa em outra loja. Eu quero que você crie uma conexão com a minha marca. E aí, de fato, eu vou vender depois os produtos para você. Deixa eu só abrir um paralelo no que você falou e até para os empresários que vão estar assistindo a gente, porque muitas vezes a gente sofre, né, com uma visão de curto prazo. O empresário ele quer investir em tráfego, ele tem a ótica do quanto eu invisto, o retorno, o impacto direto, né? Não tem essa visão, como você mesmo disse, do posicionamento na marca, do branding na marca. Como você disse, cara, não é acordei, vou comprar uma tinta hoje. É um produto de alta necessidade. Você está numa obra, você vai fazer alguma reforma na sua casa, logo você compra, né? Então aí você vai em busca. Só que qual que é a visualização que vocês têm? Quando essa pessoa tiver a necessidade, ela não pode pensar em nenhum outro nome a não ser na nossa empresa. Então é uma visão realmente ali de longo prazo que inevitavelmente vem ajustado ali, né, com retorno sobre investimento, com todos esses processos. A gente recebe muita mensagem de clientes Aham. parabenizando o trabalho, mesmo quando não está comprando. E a gente recebe muita mensagem de pessoas querendo entrar na nossa empresa, mas não entrar somente eu preciso de um trabalho. Assim, cara, Alinhado com a cultura, com o propósito de essa vocês. empresa é uma empresa que eu tenho vontade de trabalhar pela maneira que vocês são, pelas coisas que vocês abordam, pela cultura, pela essência de vocês. Então a gente consegue hoje ter uma certa concorrência assim para entrar na nossa empresa, porque a equipe acaba se conectando e se sente valorizada. Pô, isso é bacana demais. Posicionamento, então, aí você falou, né? Não vai agregar somente no processo comercial, mas vai agregar no processo de contratação, da forma que você é visto, e até mesmo no fator de conexão com seus clientes. E com Muito os fornecedores. também. Lógico, você fica disputado. Você começa a mostrar um trabalho diferente, você começa a mostrar um avanço, uma maneira de pensar. Aí os fornecedores olham e falam, caraca, eu preciso investir nessa empresa, eu preciso estar mais perto dessa empresa. Entendi. Essa empresa aqui, ela já está bem, ela já está fazendo sucesso, mas a maneira que ela faz, a maneira que ela pensa, daqui a uns anos ela vai estar ainda maior. Eu preciso participar disso. Entendi. Então você se torna objeto de desejo por várias pessoas, né? Inclusive, você estava numa viagem recentemente, pergunta aqui meramente aleatória de curiosidade. Você foi para Finlândia, para onde que tu foi, irmão? Fazer o quê? Conta um pouco sobre Esse isso aí. ano na verdade eu fiz uma primeira com a Atlas, que é um fornecedor de Fornecedor. pincéis, né? E a gente foi para Punta del Este e ali a gente teve conteúdo de sucessão, a gente falou sobre negócio, sobre economia. Então foi além de ser uma troca muito legal, você tá ali com um fornecedor de alta diretoria, mas também com donos de outras empresas que conectam muito com você, sentem muito sua dor, tem muitas experiências que às vezes faz sentido para o seu negócio. E eu também, com algumas experiências para poder passar para outras pessoas, também é uma troca muito bacana. E depois a gente também foi premiado pela Souvenir, a estar com alta liderança e os 30 principais clientes do Brasil, na Finlândia Pô, e na bacana. Estônia. Foi mês passado. Foi bem legal também, assim, a gente volta bem enriquecido dessas viagens e com muita vontade de trazer coisas novas para o nosso negócio e com certeza a gente acaba trazendo pensamentos diferentes que a Sim. gente consegue transformar em execução. Isso é muito bom porque também o pessoal tem muito essa visão, pô, vou estar com o meu concorrente lá, esse cara não vai ganhar. Às vezes o cara tá passando, você tá passando por um problema que esse concorrente já passou. Então, o cara às vezes que pode te dar um direcionamento, pode
te mostrar ali um caminho que ele já percorreu, principalmente às vezes por estar no mesmo mercado, né? Por mais que sejam concorrentes ali, às vezes no mesmo estado ou não, enfim. Eu acho que o network ele é um ponto crucial para gerar evolução para Eu qualquer sento com negócio. todos os meus concorrentes. Tomo Bacana. café, eu converso e assim, eu não tenho problema com isso. Eu acho que a gente precisa se relacionar, ter a mente aberta. É óbvio que eu quero meu espaço, ele quer o dele, mas acho que o respeito e o diálogo são coisas que são essenciais para que a gente possa também prosperar. Bacana demais, Ciro. E conta para mim um pouquinho, irmão, como que é hoje, né, entrando num outro campo, completamente diferente do que a gente estava dialogando aqui agora, sobre o seu processo de decisão, né? Queria entender um pouco como que ele é, né, o que que você leva em consideração, todas as tomadas de decisão no dia a dia que você tem, como que funciona hoje essa ótica sua para as suas tomadas de decisões, cara. Eu já fui um cara muito emocional, assim, sabe? Muito de dar a resposta na Comentou, vai na hora. hora. Eu já fui muito desse tipo, e eu acho que eu já errei muito por isso, tá? Certo. E hoje eu consigo ter mais calma, eu consigo ter mais sabedoria, mesmo quando tem decisões difíceis, ou quando algo está saindo do meu controle, tem alguém fazendo algo que eu não estou satisfeito, alguma postura que eu não concordo, que está errado, e enfim, às vezes até falam de caráter, de índole da pessoa. Mas assim, eu acho que eu preciso abordar esse assunto aqui porque você entrou em algo que faz sentido eu falar isso, sabe? Eu acho que a conexão com Deus, assim, me fez, tá? Pensar muito mais antes de agir, ter mais compaixão e também ter a certeza de que eu não preciso brigar, eu não preciso me alterar, eu preciso só ter a minha estratégia, fazer o que eu faço, tá? Porque e confiar em Deus, porque quem faz as coisas certas, no final ela vai obter resultado e aí eu não sou a pessoa também que tem que punir ninguém e nem tenho que cobrar que a outra pessoa tenha uma atitude que eu gostaria que ela tivesse, né? Então, essa conexão tem me feito muito bem, tem me deixado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura também, vamos dizer assim. Muito bacana essa reflexão, irmão. Sem dúvida alguma, né, é interessante para a gente entender um pouco também dessa sua visão. E para a gente finalizar, Ciro, eu queria que você trouxesse agora um insight, né, para quem está nos assistindo, para outros empresários que talvez estão ali numa jornada mais inicial, intermediária, ou até mesmo, né, no momento mais avançado, uma lição sua de algum erro que você já cometeu, que você não cometeria novamente e que poderia contribuir para a jornada de outros empresários, até mesmo para a gente, né? Tenho 24 anos, a Alice, quantos anos, Alice? Mesma coisa, mesma idade. Então a gente, sem dúvida, né, somos mais jovens, a gente tem muita coisa para poder aprender ainda. Queria que tu contasse um pouquinho aí, trouxesse essa lição pra gente. Irmão, eu acho que o que dá certo não só para mim, mas para qualquer pessoa é você estar preparado, você não ficar inventando desculpas ou culpando alguém. Eu acho que você precisa sempre se responsabilizar pelos seus atos. E eu penso o seguinte, dentro da minha empresa, eu posso não ser o culpado por alguma coisa ter acontecido, mas eu tenho responsabilidade e eu vou chegar e vou encarar e vou resolver. Então, essa transferência de culpa é algo que os fracassados adoram e não faz parte dos vitoriosos. Então, assim, é uma primeira dica que eu deixo. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre olhar para a própria vida, né? Então, assim, quando você olha para você, os desafios que você coloca, as metas que você coloca, você cumpre com você mesmo. Primeira coisa, como que você vai liderar alguém Sim, se você é a primeira pessoa que já se boicota? perfeito. Então você fala que você vai treinar todo dia e você fica faltando treino. Sim, Como que você vai convencer alguém de fazer algo que você mesmo não consegue executar o que você fala? sem Eu dúvida. acho que você já se enfraquece ali, porque de fato as pessoas vão olhar para a liderança como o que ela realmente entrega no dia a dia e não só no profissional, vai olhar para você como um todo. Ou ela te admira ou ela não te admira, não tem meio termo, sabe? Eu acho que a liderança precisa ser uma liderança inspiradora. Uma coisa que a gente precisa pensar, e eu acho que é importante falar aqui também, é a questão de não agir na emoção. Eu acho que quando a gente está amadurecendo, a gente erra muito porque tomou uma decisão no calor ali da conversa,
enfim, mas eu penso que hoje a gente tem que ter maturidade à frente dos negócios. A gente está falando de lidar com pessoas mais ainda, cada um tem um perfil diferente, tem um jeito de ser diferente. Então, assim, você ter a habilidade para conduzir a situação, mesmo quando ela não está indo para um caminho que você gostaria, isso faz total diferença no resultado e como as pessoas também te enxergam. Mas, caraca, eu tentei tirar ele do sério, mas no final ele me deu uma volta a ponto de eu ficar até envergonhado pelo que eu estava fazendo. Sim. Então, assim, vale muito mais a pena você ter habilidade para conduzir do que você ir para o embate. Eu acho que ninguém ganha com isso, tá? E uma coisa que eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado é nas oportunidades que os fornecedores criam. Eu acho que eu vou Essa ser um daí foi pouco a clássica. criticado por isso, mas de fato o fornecedor ele quer te ajudar, tá? Mas ele não entende do seu negócio como você entende. Então o fornecedor ele vai sempre querer te acelerar em tudo e você precisa, com a responsabilidade do seu negócio, olhar para dentro, entender a hora de acelerar e a hora de frear. Muito bom. Se você fizer tudo que o fornecedor quer também, é um grande problema, porque no final a conta quem vai pagar é você e a responsabilidade é sua, frente à sua empresa, à sua equipe e a todos. Ninguém vai ir lá cobrar do fornecedor, vai cobrar da atitude que você tomou. Então, é importante ter um pouco desse freio também, porque o mercado ele quer que você avance, ele quer te jogar para frente, porque quanto mais loja você abrir, mais você vai comprar. Quanto mais, Sim. enfim, tudo que é mais é bom para eles também. Então tem que ter esse cuidado. Então o fornecedor, ele é meu aliado, ele é meu parceiro. Mas em alguns momentos eu preciso sentar com eles e mostrar para eles que a maneira que eles pensam não é o correto para o meu Sim. negócio, tá? Então, assim, essa parceria precisa acontecer e essa visão muitas vezes eles acabam não tendo. Que tá ligado também, querendo ou não, a tomar decisão, né, na emoção. Às vezes o fornecedor vai te fazer uma oferta, você vai lá, pô, vambora então. Ele tá falando, o cara entende muito e você toma essa decisão. Cara, muito interessante, muito bom tocar esse papo com você. Pediu uma recomendação, mandou 3, né, gratuitamente pra gente. Então a gente falou ali de ser exemplo, né, de forma bem resumida, liderar é ser um exemplo dentro da sua empresa. Não adianta você querer propagar algo sendo que você mesmo não consegue, né, ser essa referência dentro do teu negócio. E o que eu tiro como insight também, muito para mim, que sou um cara muitas vezes afobado ali, executando algumas ações no calor do momento, né, é realmente a gente ser um pouco mais frio, fazer uma análise, ter uma autocrítica antes de tomar o primeiro passo. Beleza? Serão, obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Pessoal, esse é o nosso primeiro episódio no Infinity Cash. Ficamos por aqui com o Ciro Neves, nosso primeiro convidado dentro dessa jornada. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também preencher o formulário que está aqui embaixo para que vocês possam receber gratuitamente um planejamento estratégico feito pela Infinity Growth, mostrando como você pode escalar o seu negócio ainda esse ano. Tamo junto, foco no sol.